comecei a beber, ficava bêbado, comecei a fumar. Assim eu já estava traçando esse caminho. Eu pensei até em dar cabo da vida. Meu nome é Francisco Leite Ferreira Filho, tenho 42 anos. Os meus problemas já começaram quando eu tinha 7 anos de idade. Quando os meus pais se separaram, eu morava aqui em São Paulo. Então eu fui morar na Paraíba com a minha mãe e meu irmão. E chegando lá na Paraíba, eu fui morar bem no interior. Lá não tinha energia, lá não tinha nenhuma estrutura que eu tinha aqui em São Paulo. Tinha que fazer as necessidades no mato. Não tinha banheiro, não tinha papel, tinha que se limpar com folha. Tomar banho ia no riacho, era uma coisa assim muito simples, muito miserável a vida que eu vivia lá. Com os meus 16 anos, eu vim aqui para São Paulo. Aí eu voltei para São Paulo e vim morar com meu pai. Aí chegando aqui em São Paulo, foi que os meus problemas começaram ainda mais graves, porque aqui eu comecei a brigar constantemente com meu pai. Eu lembro uma vez que eu peguei uma chave de fenda, queria matar ele, fui para cima dele. Comecei a viver uma vida totalmente desregrada. Não tinha trabalho aqui, porque eu vim para São Paulo com o intuito de mandar dinheiro para minha mãe, para poder ajudar ela lá na Paraíba. Com os meus 17 anos, eu conheci a minha esposa, comecei a namorar com ela, né? E com meus 19 anos casei. Aí a minha sogra me emprestou uma casa, um cômodo e um banheiro pra gente morar. E quando eu casei, a minha vida, tipo assim, o meu sonho desmoronou. Tudo aquilo que eu achei, né, que eu ia ser feliz, que eu ia ter tudo aquilo que eu sonhei. Então, assim, pra mim foi um baque, porque assim, mesmo no primeiro dia de casamento, eram já brigas, né, a gente brigava por qualquer motivo, era uma infelicidade. E eu colocava nele, eu culpava meu esposo por tudo que acontecia. Comecei a beber, ia pra casa dos meus parentes, bebia muito, muito, ficava bêbado. E assim eu tava já desandando a minha vida, sabe? Comecei a fumar, às vezes não era constante, mas comecei a fumar. Nunca me envolvi com drogas, mas assim eu já tava traçando esse caminho. No nosso casamento, como a gente enfrentava muitas brigas, né, muitas discórdias, era uma frustração, eu pensava muito até em morrer, eu falava assim, eu já cheguei num ponto de não acreditar mais no amor. Eu via os casais, eu falava assim, isso é mentira, isso é tudo, é falsidade, não existe, porque assim, como eu não tinha aquilo, eu lutei muito para ter e quando eu casei e eu não consegui ter aquilo que eu sempre sonhei, eu deixei de acreditar, não acreditava mais no amor. Eu pensei até em dar cabo da vida. Eu lembro que aqui em São Paulo mesmo, diante de tantas situações difíceis que passei, às vezes eu andava na rua, eu nem olhava para os lados se vinha carro ou não, para ver se algum carro me pegava, batia em mim, sabe? Comecei a beber, né? Porque assim, eu era uma pessoa muito insegura, medo, não tinha às vezes coragem de tomar algumas atitudes e assim, eu comecei a beber para ser encorajada, às vezes fazer coisas que eu queria fazer e não tinha coragem e tentar preencher aquele vazio. Esse foi o ponto inicial realmente de ter um despertamento que a gente precisava de ajuda, né? De vez em quando eu ia na Igreja Universal, porque ela frequentava, mas também não praticava, mas ia. E assim eu comecei a ir, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, eu comecei a ir na igreja. E mesmo na igreja, né, eu por muitos anos na igreja, ainda não tinha acontecido dentro de mim um despertamento para entender que a minha vida somente ia ser transformada quando eu me tornasse filha de Deus. E isso, infelizmente, demorou muitos anos, porque assim, eu me tornei uma religiosa dentro da igreja, porque eu fazia propósitos, eu estava ali todas as quartas, domingo, era dizimista, né? Só que assim, eu me preocupava com muita coisa, me preocupava com o meu casamento, me preocupava com a minha vida financeira, me preocupava em aparentar um status para as pessoas, mostrar que eu era feliz, sendo que eu não era. E isso atrapalhou de realmente ter uma transformação, porque demorou de haver essa entrega, de me entregar 100% no altar. Eu lembro que mediante uma briga que eu tive com a minha esposa, aí nessa briga eu peguei uma faca e eu queria me furar, porque eu não entendi o porquê que eu estava brigando, não tinha motivos para brigar com ela.
Então eu peguei uma faca, aí na hora que eu ia me furar, aí eu pensei, foi o próprio Deus que me fez lembrar de tudo aquilo que, às vezes que eu estava indo na Igreja Universal, os pastores pregavam. E eu saí para fora de casa, eu olhei para o céu e falei assim, se tudo aquilo que na Igreja Universal os pastores têm pregado é verdade, eu vou pôr em prática. E dali em diante, eu lembro que no outro dia eu já comecei a ir na igreja. Então eu tinha uma Bíblia que eu lia de vez em quando, e eu ia na igreja, chegava em casa, eu lia na Bíblia, falava, tudo aquilo é verdade. O que o pastor pregou é verdade. E a partir daquele momento que eu tomei aquela decisão, eu tinha imagem, eu rasguei as imagens que eu tinha na minha carteira, terço, joguei tudo fora. O meu objetivo principal era ser filho de Deus, ter o Espírito Santo, ser cheio da presença de Deus. E dali em diante eu falei, eu vou obedecer ao que está escrito na palavra de Deus. E a partir do momento que eu entendi que isso só ia mudar sendo filha de Deus, foi aí que eu me lancei. Eu parei de me preocupar. Eu parei de fazer pedidos, seja qualquer outra coisa. A minha prioridade passou a ser me tornar filha de Deus. Eu recebi o Espírito Santo. Foi uma alegria que eu nunca tinha sentido. Toda a minha vida, não havia nada assim para comparar a presença de Deus dentro de mim. Ali nasceu um desejo de falar de Deus. Eu queria estar no lugar do pastor falando, queria sair gritando para as pessoas. Aí sim, aconteceu. A partir do momento que eu me tornei filha de Deus, que eu recebi o Espírito Santo, aí sim, eu não precisava de muita coisa. Porque quando a gente foca na nossa vida espiritual, no espiritual que é o mais importante, as outras coisas é apenas consequência. E aí, depois disso, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa totalmente completa em todas as áreas. Hoje, assim, o meu casamento é completo, né? Nós somos muito felizes. E assim, tudo aquilo que Deus tem nos dado, nos proporcionado, a gente quer que outras pessoas também tenham essa oportunidade de ter o que nós temos hoje. Porque a gente tem paz. A nossa casa, eu tenho prazer. Eu não vejo a hora assim terminar o meu dia de trabalho, de correria, para estar na nossa casa, a gente estar junto ali. Porque é um ambiente que, assim, que nos dá conforto, né? A gente está ali em família, é algo assim maravilhoso, gratificante. Coisa antes que eu não tinha, não conhecia, né? Deus me deu uma direção para ter o meu próprio negócio. Bem simples. Era só eu e ela, mas ali tinha Deus. E as coisas começaram a fluir, desenvolver. Então, nós fomos conquistando clientes, tivemos a necessidade de contratar funcionários e fomos estruturando a empresa. Hoje nós temos mais de 2.000 clientes. Então, nós temos hoje uma vida financeira. Para quem morava numa casa emprestado, hoje nós temos o nosso apartamento quitado. Ela tem o carro dela, eu tenho o meu. Mas tudo isso vai ficar aqui na Terra. Nós não vamos poder levar isso. Quando um dia eu partir, seja através da minha morte física ou a vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento, eu não vou levar nada disso. Então, por isso que eu tenho hoje como objetivo, prioridade, a minha salvação. E o que mais assim nos torna completo é isso, porque nós temos a certeza que nós somos filhos de Deus. E é isso que eu foco. O meu objetivo é a minha salvação. E aquilo que Deus dá aqui na terra é para eu administrar e viver e glorificar o nome dele. Somente para isso.